Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós iremos meditar agora o Evangelho, Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35, e toda a liturgia que envolve o 10º domingo do tempo comum, o homem dividido entre dois reinos. O trecho do Evangelho oferece um dos melhores exemplos para dar-nos a ideia de como nasceram as Escrituras Sagradas. Os Evangelhos nasceram de recordações vivas, pessoais e comunitárias, de ditos e fatos de Jesus, reunidos nem sempre numa ordem cronológica, a ordem em que foram efetivamente ditos ou feitos, mas, via de regra, por associação de ideias e temas. Eles refletem a pregação oral dos apóstolos, os quais, ao proclamar a fé em Jesus Cristo e ao formar a comunidade, se reportam ao que sabem sobre Jesus, adaptando sua mensagem às circunstâncias ou à necessidade concreta do momento. Os evangelhos, portanto, não foram escritos com a intenção de redigir uma história ou de escrever uma biografia de Jesus, mas com o objetivo de alimentar a fé dos cristãos. E, todavia, por um desígnio maravilhoso do inspirador dos evangelhos, o Espírito Santo, aconteceu que, sem se prefixarem escrever uma história, os evangelistas acabaram por nos dar também uma história de Jesus, ainda mais viva e convincente por não ser esquemática e preocupada com os detalhes. Nós impediríamos a possibilidade de entender os evangelhos se colocássemos a questão em forma de um dilema: ou é história ou não é história? Entendendo por história somente aquilo que nos foi ensinado nos livros de aula e que consiste essencialmente em datas, lugares, episódios e personagens. A história evangélica é verdadeira, em sentido mais profundo do que qualquer história profana. Ela foi realmente escrita com o dedo de Deus, isto é, com o Espírito Santo, o qual conhece não somente os segredos de Deus, mas também os segredos do homem e da história. Eu dizia que o tópico de hoje nos permite ver como nasceram os evangelhos. Ele é o resultado de um conjunto de ao menos 3 tradições orais. Primeira, a intervenção de alguns parentes para desviá-lo de seu ministério. Segundo, a acusação de conluio com Satanás e as palavras de Jesus sobre o choque entre o forte e o mais forte. Terceiro, o verdadeiro parentesco com Jesus. Em cada um desses 3 quadros é fixado um momento histórico da vida e da pregação de Jesus. Aquilo a que temos acesso não é, porém, uma lembrança pálida e gasta da passagem de uma forma a outra da tradição oral. É, antes, a forma que o Espírito Santo quis que a mensagem de Jesus assumisse para nós. É a palavra para nós, portanto, a coisa melhor que se pode pensar, e não um amontoado de tradições prestes a ir à deriva. Nós não podemos explicar, nesse momento, o significado dessas 3 recordações. Devemos nos limitar a uma apenas. A escolha não somos nós que a fazemos, mas a fez a liturgia. Com a primeira leitura e com o salmo responsorial, ela quis orientar nossa reflexão para a parte essencial do Evangelho de hoje. Aquela que fala do choque entre os 2 reinos, da luta mortal e da vitória do mais forte. É um anúncio dramático, como poucos. Ele nos conduz com efeito ao coração do maior e mais universal drama da humanidade, que se chama o mal. A origem daquele drama é descrita na primeira leitura. O homem é um ser tumultuado, tumultuado em si mesmo, envergonha-se de sua nudez, tumultuado em relação com a mulher, Adão e Eva, em vez de se defender, acusam-se mutuamente e se envergonham um ao outro. Tumultuado em relação ao seu Deus, foge e se esconde dele. Tudo começou no momento em que Adão e Eva aproximaram-se da serpente. Seduzidos pela ideia de experimentar uma nova liberdade, e caíram assim sob o domínio do homem forte.
fizeram como a criança que, para testar o quanto seu pai a deixa livre, sobe no parapeito da janela e ameaça jogar-se abaixo até que, tomada pela vertigem, cai no abismo de verdade. Essas palavras de Satanás, conhecedores do bem e do mal, lembram outra fase dele mesmo. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, isto é, submete-te à prova. Desafia a Deus. A partir daquele dia, o homem está dividido entre dois reinos. Aliás, é ele mesmo um reino dividido em si mesmo. Ele está sendo disputado por dois pretendentes. Duas exigências lutam em seu coração, as de Satanás e as de Deus. Ele não faz o que quer, mas o que não quer. É um inferno, é um infeliz. Metade da Bíblia é composta do lamento que sai desse infeliz. É palavra de homem, é um gemido, como grito ouvido no Salmo responsorial. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Quem tentou ao longo dos séculos, e foram religiões inteiras ou grandes sistemas filosóficos, convencer o homem de que sua existência é naturalmente linear, serena e sem drama, e de que somente a sociedade ou as classes sociais são a causa de seus males, o enganou. Nenhuma religião, exceto a nossa, ensinou que o homem nasce no pecado. Nenhuma seita filosófica nunca escreveu isso. Nenhuma, portanto, disse a verdade. A melhor tática de Satanás sempre foi a de fazer acreditar que ele não existe. Ele é a dissimulação personificada, aquele que age às escondidas, que não fala, mas sussurra, e é por isso talvez que a Bíblia pensou no símbolo da serpente. Basta pensar como se insinua em nossos pensamentos e em nossas ações, mesmo nas melhores. Quando consegue convencer um povo ou uma civilização, como conseguiu fazer na civilização clássica pagã, de que o homem é sadio, belo, soberanamente livre e autossuficiente, de que a paz olímpica é feita para ele, então alcançou tudo o que quer, subtraiu o homem, uma vez mais, a seu inimigo, Deus. Esta é a situação humana que está por trás. A palavra de Deus, porém, não se restringe tanto a descrever uma situação quanto um acontecimento. Precisamente a derrota do reino de Satanás. Tal derrota, prometida desde o início, primeira leitura, diz: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É infligida agora por Jesus Cristo. Esse é o sentido que transparece nas palavras do Evangelho. Satanás está para acabar. Ele é amarrado e sua casa, isto é, seu reino, é saqueado por alguém mais forte do que ele. Poucos trechos do Evangelho conseguem, como esse, dar o sentido da autoridade de Jesus, a convicção de que com ele a história humana tivesse chegado à conclusão final e à sua verdadeira crise. É preciso lembrar as palavras que se leem no Evangelho de João. Agora é o juízo desse mundo. Agora será lançado fora o príncipe desse mundo. A mensagem de hoje é uma mensagem para a nossa fé. Ela proclama ao nosso coração de cristãos que acabou nossa escravidão e que não somos mais prisioneiros de casa do homem forte, que alguém veio, abriu as portas e nos conduziu para fora. Tudo isso ele levou a efeito em seu mistério pascal, quando entrou de verdade na casa do forte, nos infernos, e libertou os espíritos em prisão. Este acontecimento se verificou para nós no batismo, quando escapamos de Satanás e de suas seduções para aderir a Cristo, e passamos do poder das trevas para o reino de seu Filho amado. Mas a mensagem de hoje é também uma mensagem para a vida. A batalha decisiva entre os dois reinos aconteceu com Cristo, mas a guerra não acabou. A serpente continua a armar ciladas ao calcanhar de sua linhagem, que é seu corpo, seus membros, nós, expulso de nossa habitação no batismo. O espírito imundo procura continuamente reentrar com 7 outros espíritos piores e tornar assim nossa condição atual mais lastimável do que a primeira. Portanto, esse tempo
é para nós de vigilância e decisão. A diferença entre agora e antes de Cristo é que agora nós podemos vencer, ou melhor, vencer de virada, antes sob a lei. Não, mas para vencer é preciso suar, é preciso participar na luta e na vitória de Jesus, tomando nossa cruz no dia a dia e seguindo-o. Devemos completar o que falta à vitória de Jesus. Na segunda leitura, São Paulo nos encorajou a seguir essa estrada, lembrando-nos de que a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Não fiquemos nas generalidades. Procuremos inventar ocasiões de vitória. Hoje mesmo, melhor, procuremos descobri-las, porque tais ocasiões já existem em nosso dia a dia e se chamam caridade, paciência, humildade, tolerância. Agora, nos espera um grande encontro. Voltando de sua vitória sobre o forte, vem a nós o mais forte, vem o nosso Redentor, vem reparar nossas perdas e as feridas da luta cotidiana. Vem alimentar nossa fé e nossa coragem. Nós não dizemos mais, neste momento, das profundezas clama vós, Senhor, mas dizemos, o Senhor é minha rocha e minha fortaleza. É Ele, o meu Deus, que me liberta e me ajuda. O trecho do Evangelho, que no momento estudamos, oferece um dos melhores exemplos para dar-nos a ideia de como nasceram os Evangelhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.